Hallo Leute, guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando agora a live Como Trabalhar na Alemanha com o Yuri Ribeiro. Ele vai hoje nos dar algumas dicas super interessantes sobre esse tema, que é muito importante. Para você que está chegando hoje pela primeira vez, ao longo do mês de julho e o mês de agosto, venho fazendo, né, uma série de lives sobre o tema oportunidades de emprego e de trabalho na Alemanha. Então, já entrevistei pessoal da área de saúde, já entrevistei da área de humanas, de exatas, foi o pessoal de música, o pessoal de enfermagem, o pessoal de engenharia, TI, contabilidade. E hoje vamos conversar com o Yuri. Ele tá entrando aqui daqui a pouco. Alô, Álvaro. Se você puder, clica aí no coraçãozinho pra gente estar divulgando essa live para diversas pessoas terem a oportunidade de conhecerem mais sobre dicas de como trabalhar e como morar na Alemanha. Então, vocês que estão chegando podem apertar no coraçãozinho para divulgar essa live e fazer com que mais pessoas tenham essa chance, né? Tenham a oportunidade de aprender quais são as vantagens, quais são as melhores áreas e muito mais. Então, Yuri já chegou, vou convidá-lo aqui para participar, só um minutinho, rapidinho. Aqui. Pronto, Yuri, agora acho que já vai. Alô, Agnes? Alô, olá, Yuri, tudo bem? Tudo certo? Deixa eu só arrumar a câmera aqui para aparecer, não ficar cortando. Como é que tá? Fique tranquilo. Tô bem também. Me diga uma coisa, como é que tá o som aí? Porque eu tô com a janela aberta aqui, tá muito quente. Não, Tá tá ok, tá interferindo, ok, ok? tudo bem. E Uhum. aí, me conte, Yuri, você tá falando de onde? Eu moro aqui em Stuttgart, no sul da Alemanha. Ah, que legal. Eu Fazem morei. já 11 anos que eu moro aqui. Nossa, que legal. Eu morei em Furtwangen, não sei se você conhece, fica na Floresta Negra, é muito pequenininha, muito Eu pequena. já ouvi falar dessa cidade, nunca fui lá, mas que a Floresta Negra é bem famosa aqui, né? Sim, sim. Sim. Atualmente, e como é que tá o clima aí? Tá muito quente? Tá fazendo Nossa, mais esse frio? verão foi, sim, o verão mais frio que eu já tive desde que eu tô aqui. É Tinha sério? tá, só chove o tempo todo, dias de sol mesmo, assim, de sol quente. Foram acho Uhum. que talvez 5, mais ou menos, talvez no verão inteiro. E Nossa, normalmente dias quentes mesmo, muito quente, fazem por volta de 2 semanas por ano. É quente igual no Brasil mesmo, assim, de estar muito quente. Mas esse ano acho que foram talvez uns 5 dias no máximo. E tá bem fraco esse verão. Acho que nem dá para falar mais de verão, de fato. Mas, enfim, né? Tem que lidar com isso também e levar da melhor forma possível. nossa. Sim, com certeza. Eu sou de Salvador e atualmente estou morando em São Paulo. E aqui estava um frio terrível, né? Foram dias Uhum. de 2 graus, 11 graus, estava muito frio. E aí, do nada, semana passada tá fazendo 31 graus e tá muito quente, Caramba. tá abafado aqui em casa. Então, Eu é um ouvi negócio falar que em São Paulo fez tipo 4 graus, 2 graus de noite, que é um recorde, né? Acho que nunca fez assim, uma temperatura dessa, com né? certeza. E aí teve um dia que começou com 9 graus de manhã e de noite tá fazendo 31. Então, esse negócio tá muito louco. Mas enfim. Pessoal, vocês que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Como eu falei no início, estou fazendo uma série de lives ao longo do mês de julho e de agosto sobre oportunidades de emprego na Alemanha. Já entrevistei um pessoal de enfermagem, de medicina, de música, da área de TI, de contabilidade, e hoje é a live que o pessoal mais queria. Yuri, meu Deus, eu vou estar presente. Várias pessoas me mandando mensagem, eu tenho que estar presente. Então, o povo pediu, Que bom. a gente conseguiu, graças a Deus. Yuri, vamos aproveitar e vamos nos apresentar um pouquinho. Me fala aí, eu já falei que você é Yuri, mas qual é o seu nome? O que é que você faz? Onde é que você está? Já falou um pouquinho, né? Pode se Ok. apresentar, fica à Bom, vontade. vamos lá então. Yuri, meu nome, né? Eu moro aqui na Alemanha já fazem 11 anos. Sou de uma cidade perto de São Paulo, né? E, enfim, moro aqui sempre em Stuttgart, morei sempre, desde então, moro sempre aqui em Stuttgart, no sul, né? Uhum. E aqui eu trabalho na Alemanha como recrutador.
e tenho também minha consultoria própria para ajudar brasileiros a vir para cá e, enfim, brasileiros a entrarem, digamos, no mercado de trabalho aqui na Alemanha. Eu ajudo basicamente as pessoas a montarem, desde montar o currículo, até com questões burocráticas, enfim, que sempre acontecem, né, de vir para cá, passando também por busca de vagas, preparação para entrevista, otimização do LinkedIn ou do Xing, Xing é uma rede social de carreira aqui na Alemanha, bem pouco conhecida fora da Alemanha. Ela é parecida com o LinkedIn, mas ela é só usada aqui na Alemanha mesmo, ou em países que falam alemão. Então, ela é uma rede pouco conhecida, mas muito importante para quem quer emprego aqui. E eu, enfim, ajudo, enfim, meus clientes são basicamente brasileiros que moram no Brasil ou já moram aqui na Alemanha e estão querendo ou mudar de emprego ou vir para cá, enfim, e todas essas questões que estão envolvidas nisso é onde que eu auxilio também. E no meu trabalho como recrutador, enfim, tempo integral que eu trabalho, eu recruto basicamente engenheiros para trabalhar em empresas aqui no sul da Alemanha. Legal. Já sei quem vai estar interessado. Tem um aluno meu que está, por favor, pedindo um emprego. Eu quero muito para a Alemanha, e só falta agora conseguir minha vaga. Então, Uhum. legal. Eu vou aproveitar e me apresentar também. Tem muita gente que talvez não me conheça, né? Eu sou Agnes, sou professora de alemão. Eu dou aula de alemão desde 2016. Morei na Alemanha entre 2014 e 2016. Fiz parte do famoso Ciências Sem Fronteiras, Uhum. antigo, muito amado. Tive a oportunidade de morar em Bad Vilbel, que era pertinho de Frankfurt, estudava em Frankfurt, fazia curso de Uhum. alemão lá. E morei depois por um ano em Furtwangen, né, na Floresta Negra, que foi onde eu aprofundei meus estudos lá também. Uhum. E eu não sou recrutadora, sou professora, tento auxiliar os meus alunos, mas entre 2019 e 2020 eu trabalhei junto a uma empresa de recrutamento também, né, que formava enfermeiros. Então foi uma Legal. experiência incrível, porque quando nos deram o desafio de preparar enfermeiros em 6 meses, a maioria dos professores ficou assim, desesperada. Isso é impossível, é impossível. Mas como eu vivi isso também, né? Eu tive vários colegas durante esse curso de alemão em Batfeira, que eram 6 meses também. Ou a gente aprendia alemão em 6 meses, ou a gente voltava para o Brasil. Eu decidi entrar com tudo também. E o pessoal. O curso não durou 6 meses, durou 9 meses. Mas Uhum. muitos dos alunos agora já estão na Alemanha. Estou muito feliz por isso. Legal. Outros estão caminhando. Fiz até uma live com uma que é enfermeira que está lá também. Aham. Foi muito interessante também. E você deu esse curso online ou foi o curso presencial? Foi presencial. Foi em Era uma Salvador ou carga foi em horária São Paulo? em Salvador. Salvador. Ok. A carga Uhum. horária era muito pesada. Eles tinham 20 horas de aula por semana, Uhum. pessoal É. da turma da manhã. Tinha a turma da tarde também, que tinham acho que 20 horas também, e a turma da noite tinha 12 horas, porque eram 3 horas. Não, eles tinham Uhum. 20 horas porque era durante a semana, segunda, sexta e sábado de manhã eles tinham aula. Uhum. Caramba, Tinha era militar mesmo, né, o esquema. tive alunos que saíam do plantão, chegavam 7h30 da manhã, saíam do plantão 7h30 da manhã e ia para aula que começava 8 horas. Então, era um negócio Caramba. assim, a gente tinha que se desdobrar. Graças a Uhum. Deus, a gente, porque nós éramos 4 professores, né? Então, cada um dando aula Uhum. num dia, no período. Mas foi, assim, foi extremamente desafiador, mas dali surgiram novas metodologias de ensino também Uhum. para auxiliar os alunos. Foi incrível, foi uma ótima Legal. É experiência. uma experiência bem intensa, né? Acho que conta Sim, bastante no currículo isso, né? com certeza, conta mesmo. Sim. É. E atualmente eu sou professora, trabalho para um instituto e dou aulas particulares também, por enquanto. Então, Pô, que legal. é bem legal. E aí, Yuri, me conta, você falou que trabalha com recrutamento, né, com o pessoal da área de engenharia, mas a sua consultoria é voltada para profissionais de todas as áreas ou somente para engenharia Uhum. também? Ou área de Bom, exatas? é para todas as áreas. Uhum. Porém, aqui na Alemanha tem áreas que são, de fato, tem uma demanda maior por profissionais do que outras. Então, como acho que em qualquer país, assim, enfim, engenheiro consegue encontrar emprego muito mais fácil do que um filósofo, por exemplo, né? Então, mas muitos dos meus clientes são também pessoas da área de administração, da área de logística. Então, tem vagas em outras áreas, sim, são mais difíceis de encontrar, o caminho às vezes é bem mais demorado, né? Mas não é impossível, né? Sabendo se planejar e
traçando uma estratégia legal, não é impossível. Porém, a maioria dos clientes que eu tenho acabam sendo pessoas da área de engenharia e da área de TI, né? E, enfim, e alguma coisa transitando entre a área de engenharia e também logística ou de compras. Então, basicamente esse, que é onde a demanda aqui na Alemanha é muito grande. Além de enfermeiros, como você mesmo já falou, que são essas três áreas aí, TI, engenharia e de enfermagem. Se bem que médico também tem uma demanda grande, mas enfim, recrutamento de médico é muito mais complexo do que de enfermeiro. Então, as empresas acabam aqui buscando mais enfermeiros do que médicos, pelo menos no momento, né? E essas três áreas são as principais aqui na Alemanha, mas tem outras também que têm demanda alta, mas basicamente a gente pode resumir nessas três aí. Legal. Uhum. Teve uma pergunta quando eu fiz para o pessoal de engenharia, que era assim, qual engenharia é mais solicitada, é mais requisitada? Tem alguma que seja específica que o pessoal mais deseja participar? Bom, engenharia elétrica, engenharia de produção, e, enfim, deixa eu ver o que mais. Eu acho que essas duas, engenharia elétrica e de produção. Eu não conheço todas as engenharias, né? Tem várias, acho que deve ter bastante aí. Mas engenharias voltadas para a indústria, né? Então, assim, engenharia de produção, voltado também, engenharias no geral voltadas para a área automobilística, que a Alemanha é um país, né, bem automobilístico. Então, todo tipo de engenharia voltado para o mercado automobilístico também tem uma demanda grande. Mas, basicamente, o que tem se desenvolvido aqui na Alemanha enfim, as empresas têm buscado engenheiros que têm conhecimento de TI também. Então, é o que eles chamam de, em inglês, se chama Embedded Systems, e em português seria sistemas acoplados, ou sistemas embutidos. É um conceito, digamos, é uma palavra-chave, né? E que é cada vez mais buscado engenheiros que têm conhecimento nessa área, que nada mais do que significa engenheiros que podem construir microcomputadores, e para isso eles têm que ter um pouco de ideia de TI. Porque hoje em dia, se a gente for ver, né, desde os aspiradores de pó aqui, que são controlados por aplicativos, né? Você só sai para trabalhar e o aspirador é um robô que ele limpa a casa, né? E até os carros, né, que são cada vez mais eletrônicos, então tudo tende a ter muito mais ligação com a internet, com aplicativos e coisas do tipo. Então, um engenheiro mecânico, ele cada vez mais perde mercado de trabalho se ele não se atualizar e ir para a área da eletrônica também. Verdade. Uhum. Tem uma coisa que tem acontecido bastante, principalmente na área de TI, é que muitas empresas internacionais têm contratado profissionais brasileiros e de outros lugares também nesse Uhum. período de pandemia e tem dado a oportunidade deles trabalharem de forma remota. Eu conheço assim algumas pessoas que estão fazendo isso com empresas suecas, por exemplo. Uhum. As empresas alemãs também estão fazendo esse tipo de contratação de forma remota. O profissional pode permanecer no Brasil, mas trabalhando para a empresa principalmente na área de TI, trabalhando para a empresa do Brasil, isso é possível? Uma Bom, empresa alemã, mas do Brasil? na área de TI isso tende a ser mais possível. Na área de engenharia eu acho que não é possível. Pelo menos eu não tenho experiência nenhuma com isso, e nem de colegas que têm experiência com isso. Então, na área de TI, sim, porque na área de TI já existe muito antes da pandemia, já existiam empresas que contratam freelancer em outros países, desde dos mais famosos, né, na Índia até, enfim, na China ou aqui na Europa mesmo, em países que são mais baratos, digamos, a mão de obra. Então, contratar freelancer na área de TI é uma coisa que já há muito tempo existe, né? Com a pandemia se reforçou isso. Porém, na área de engenharia, não. Dado que o engenheiro ele precisa uma hora ou outra estar presente, né, é difícil contratar um engenheiro que mora em outro país, né? Sim. Então, e as empresas aqui elas são bem mais, digamos, conservador do que nos Estados Unidos. Então, aqui as empresas elas querem ver a pessoa, elas querem que a pessoa esteja perto dela, do local de trabalho, caso seja necessário. Mas eu digo isso no geral. Na área de TI é mais específico, que as empresas tendem a terceirizar os trabalhos, né? E contratar pessoas que às vezes moram em outros países, né? E pessoas que também nunca estiveram na Alemanha, né? Pessoal, vocês se tiverem alguma pergunta, eu não sei se está aparecendo para todo mundo, mas normalmente fica uma caixinha roxinha aqui que vocês podem deixar as perguntas,
Ou se estiver muito difícil, pode colocar também nos comentários, não tem problema não, tá bom? Falando em pergunta, apareceu uma agora do Eduardo. E na área de esporte, educação física, como é que é? Você sabe um pouco? Caramba, então, essa é uma área que não é impossível, mas é uma área difícil não é tão fácil como TI ou engenharia. Bom, depende do que ele quer fazer na área de educação física. Se ele quer ser professor de educação física de uma escola, ele é um caminho mais longo. Ele tem que provar que ele fala alemão, ele tem que reconhecer o diploma dele aqui, ele tem que fazer uma série passar por uma série de etapas, né? Para conseguir ser reconhecido como professor de educação física apto a dar aula para crianças, por exemplo. Agora ele pode vir para cá e tentar trabalhar ou como personal trainer ou trabalhar numa academia, por exemplo, né? Então tem vários outros mercados e dependendo do mercado é mais fácil ou é mais difícil. O mais difícil eu diria de fato trabalhar numa escola, porque aqui na Alemanha digamos o estudo de pedagogia, né, que para formar professores, ele é bem diferente do Brasil. Então ele teria que fazer uma série de matérias na faculdade para chegar, digamos, no mesmo nível que os órgãos aqui iam exigir para reconhecer o diploma dele. Então ele teria que voltar para a faculdade e antes disso ele teria que provar que ele fala alemão para poder ir para a faculdade, né, onde só se fala alemão também. Então é um caminho mais longo, né, mas também não é um caminho que é impossível, que não existe mercado. Um professor de educação física aqui ele sempre vai ter emprego. Enfim, mas ele tem que entrar no mercado, digamos, ele tem que saber onde estão as vagas, tem que saber qual é o tipo de área que está funcionando, né? E os alemães, eles gostam muito de ir na academia, né? Que tem muita academia. Então, existe um mercado para isso. Legal. Nossa, depois que eu falei das perguntas, o pessoal começou a botar sobre várias áreas aqui. Eu não sei se vai ser possível a gente falar sobre todas essas áreas também, porque talvez tenham muitas perguntas. Mas tem uma, Yuri, que eu também fiquei curiosa, porque eu não conheço nenhum profissional que seja dessa área, né? Que é de odonto. Eu até Uhum. tenho procurado profissionais de diversas áreas para fazer as entrevistas. Se vocês nunca assistiram nenhuma das lives, vocês podem clicar aqui no meu perfil depois de Uhum. assistir. Eu fiz com engenharia, enfermagem, medicina, música, contabilidade, TI. Muitas, muitas, muitas áreas. Uhum. Mas odonto ainda não encontrei ninguém. Você sabe como que é essa questão para a área de Sim. odonto? Tem trabalho público e privado, é muito difícil de se inserir no mercado. Não, não é. O profissional de odonto, ele tem emprego aqui também. Consegue esse emprego sem problema nenhum. Uhum. Porém, é aquilo que eu falei, você tem que saber entrar no mercado de trabalho. E a tradução em alemão de dentista seria médico do dente. Então, Sim. o nome sozinho mesmo já demonstra que, enfim, a gente no Brasil acaba vendo o dentista como se fosse não um médico. Mas aqui é uma profissão de medicina. Então, Uhum. como é uma profissão de medicina, ele tem que fazer o reconhecimento do diploma dele para ser reconhecido como médico do dente, né? Então, é um processo longo, é um processo complexo, tem que falar alemão fluente, tem que fazer provas também para ser reconhecido como, enfim, dentista aqui, para poder atuar como dentista, né? É um processo que demora um tempo, sim, mas não é impossível e existe mercado de fato para isso. No começo, claro, para abrir um consultório próprio é bem difícil, principalmente pela questão financeira, porque para abrir um consultório aqui é bem caro, e então busca-se no começo sempre trabalhar como, digamos, dentista assistente, algum escritório que escritório não, alguma Clínica, consultório, consultório. né? Algum consultório que já exista, que aqui tem bastante também consultórios, como no Brasil, né? Que vários médicos atendem juntos. E aí é o primeiro passo, digamos, para você, em algum momento, no futuro, poder ter uma clínica própria, né? Onde que você pode ter... Que na Alemanha é um pouco diferente, né? As clínicas, elas fazem vários exames, que no Brasil muitas vezes não acontece. Então, geralmente, um médico aqui, ele é como se ele tivesse uma microempresa. Ele tem Uhum. vários auxiliares técnicos, tem as secretárias, e eles também recolhem sangue, eles dão vacina, então fazem uma série de pequenos tratamentos dentro do consultório. E isso um dentista faz também. Claro, de acordo com o equipamento que ele tem lá, né? Ele tem que ter, por exemplo, raio-x, ele tem que, se ele tiver o equipamento de raio-x, claro, ele pode usar, mas isso tem que, de fato, para montar um consultório de dentista aqui, é caro, né? Mas o ideal é começar como assistente, né? Como, enfim,
trabalhando junto no escritório que já existe, aliás, no consultório que já existe, e depois ir conhecendo o mercado, fazendo contatos, saber aonde que tem mais demanda, para poder montar um consultório onde, de fato, está faltando dentista, né? Nossa, legal. É interessante. Na sexta-feira eu entrevistei a Manuela, né? Ela é minha ex-aluna e é médica. Ela tá Uhum, falando justamente isso, ela é médica pediatra e sobre como que ela vai precisar fazer uns outros cursos, talvez uma segunda residência, pelo fato de que sim. na Alemanha, né, ela enquanto médica vai ter que fazer radiologia, Uhum, revisar algumas coisas e que isso não é comum aqui no Brasil. A gente normalmente uhum. terceiriza, né, para talvez um É. enfermeiro fazer uma outra um outro procedimento, um Uhum, outro médico, radiologista. E minha aluna, que era enfermeira, que é enfermeira, ela falou: Nossa, Pro, aqui a gente sabe fazer o acesso, mas a gente não uhum. pode fazer o acesso do paciente. A gente tem É, que chamar um médico para tudo. A gente se sente é, às vezes meio que inútil, porque é uma coisa que é. a gente sabe fazer, a gente poderia fazer, mas não pode. É. Tem que ser o médico, né? Então, Aqui, essas. enfim, tem uma divisão muito grande entre o que o enfermeiro pode fazer e o que o médico pode fazer. E dado que no Brasil a realidade do enfermeiro é diferente da aqui na Alemanha, no Brasil o enfermeiro ele tem que lidar com muitos pacientes, né? Uhum. Muito mais do que aqui. Então o enfermeiro, como tem, digamos, o número de pacientes por enfermeiro é bem maior, o enfermeiro tem que assumir várias responsabilidades que o médico não pode porque ele não, às vezes não está lá ou não tem médico suficiente. E aqui não, pelo contrário, os enfermeiros eles têm poucos pacientes para cuidar em relação ao Brasil. Então eles têm mais tempo para cuidar, mas ao mesmo tempo existem mais médicos por paciente aqui na Alemanha. E aí os médicos assumem várias, enfim, atividades que o enfermeiro no Brasil muitas vezes faz, né? Por necessidade, também por capacidade, né, deles poderem fazer, mas que aqui eles não podem fazer, porque é o médico que tem que fazer isso, né? Isso é uma realidade que também quando eu recrutei enfermeiras no Brasil, a gente tinha que ser bem claro que aqui o enfermeiro ele não pode fazer tudo que se faz no Brasil, né? E enfim tem essa a divisão entre médico e enfermeiro aqui é bem clara, né? E dependendo do lugar tem uma rivalidade, eu acho que em todo o país, né? Entre enfermeiro e médico. É porque na verdade o médico ele fala o que tem que fazer, mas quem faz mesmo na verdade é o enfermeiro, né? E tem essa rivalidade aqui, também não é diferente, mas o ambiente de trabalho tende a ser bem mais agradável pelo fato de não ter uma pressão muito grande, por não existir muitos pacientes para cuidar para cada enfermeiro, né? Então, digamos, existem regras que definem quantos pacientes um enfermeiro pode ter ou qual a carga de trabalho que ele deve ter. Isso no Brasil, infelizmente, em alguns lugares não tem, né? O enfermeiro tem que improvisar o tempo todo com o que ele tem na mão, né? E independente de quantas pessoas chegam, né? Uhum. Infelizmente, é Hum. verdade. É. Yuri, você falou um pouquinho no início sobre os locais, como que é que os brasileiros podem encontrar as vagas de emprego. Mas você Uhum. pode falar mais um pouquinho? Tem muita gente nova chegando, dar algumas dicas. Onde Uhum. que os brasileiros podem encontrar? Como que é Uhum. possível para eles conseguirem? Qual que é esse processo? Algo meio que geral, porque eu sei que para cada área tem as suas especificidades, né? Mas Uhum. pode falar sobre isso? Bom, existem os portais, né, de vagas de emprego, como no Brasil, eu acho que existe a Cato, né, que pelo menos quando eu estava aí no Brasil ainda era um dos maiores, né, se não o maior portal de vagas. Aqui existem portais semelhantes também, que enfim, o maior deles se chama Stepstone, step de, enfim, de passo em inglês, stone de pedra, Stepstone, e esse é um portal muito grande, com milhares aí de vagas, e lá é um portal já bem interessante para você procurar vagas de emprego. Outro, claro, o LinkedIn, né, que é uma mídia social de carreira, né, e isso acho que é enfim, um ponto muito bom para quem ainda não fala alemão fluente. Para quem fala alemão fluente, aí tem aquilo que a gente citou agora há pouco do Xing, né, ou Xing, né, que é uma rede social aqui da Alemanha, de carreira, e lá é interessante para quem já fala alemão. Mas no Stepstone, no LinkedIn, você encontra vagas que pedem só inglês e vagas também, claro, que pedem só alemão. Isso acho que já é uma base para você poder começar a buscar vagas de emprego aqui na área que a pessoa quiser, claro. Uma dúvida que eu fiquei assim, tem para todas as áreas ou somente para a área de exatas? Não, tem para todas as áreas. A Ah, tendência é que, claro, as áreas de exatas sejam as mais procuradas, porque aqui a Alemanha é um país basicamente de área de exatas, né? Mas sim. tem todas as áreas. Lá eles, enfim, tem recrutadores buscando também pessoas da área de logística,
ou da área de administração, enfim, área médica também, enfim, tem de tudo lá, é uma rede, não é focada em nenhuma área, mas é claro, enfim, os engenheiros acabam sendo mais buscados pela demanda que a indústria tem em relação a outras áreas, né? Ah, estou muito feliz pensando no meu aluno, que ele tá doido para ir. Ele é engenheiro elétrico. Normalmente ele tá em todas as lives, hoje ele Ah, não vai é. aparecer. Chamando para ele. Engenharia elétrica, enfim, é uma questão de preparar, né? Dele entrar nesse mundo, de buscar vagas, de se aplicar, de fazer entrevistas, né? De saber vender também, a maioria das pessoas não, enfim, não a maioria, eu acho que quase praticamente todos, a gente não nasce ou não aprende isso na escola, como se vender, como fazer em inglês seria o personal branding, ou, enfim, o marketing pessoal, né? Então a gente não aprende isso em nenhum lugar. E aí quando você tem que buscar um emprego, você tem que montar sua documentação, você tem que aprender a falar, fazer uma entrevista legal, sabe? E isso a maioria das pessoas não aprende. E ninguém aprende, nasce aprendendo. Você tem que, né, você tem que treinar, né? Ninguém Legal. nasce sabendo. Então é um desafio. Então quando você entra nesse mundo de fazer aplicação, de buscar vagas, fazer entrevistas, você vai se treinando e até um ponto que você chega no nível em que você está muito bem, confiante de si mesmo, e aí sim começa a ter chances reais de conseguir uma vaga de emprego. E isso é um treino, uma fase de aprendizado, né? Que eu sempre recomendo para levar para a vida inteira, em todos os ambientes. Seja para, enfim, para você negociar, vender um carro, por exemplo, ou para conseguir um emprego, as habilidades são as mesmas, né? De você ter o seu marketing pessoal, de você saber falar, saber trazer os seus pontos fortes, né, para a conversa. Isso é uma coisa que é importante. E aí muitas pessoas não pensam nisso até o momento que elas querem mudar de emprego, né? Sim. E é essa questão de saber se valorizar, né? Reconhecer o seu valor Hum. também. Porque às vezes a gente não tem isso, a gente não entende. Sim, isso é muito claro na hora que a gente fala sobre os conhecimentos de idiomas, né? A maioria das Uhum. pessoas acabam não reconhecendo que elas falam de verdade um idioma e sempre colocam um nível abaixo, né? Por insegurança, por medo, né? Mas é sempre importante você, de fato, saber qual é o seu nível, ou perguntar para amigos, para outras pessoas, conversar com eles, para que eles te digam qual é o nível que eles acham que você tem, para que você tenha várias opiniões e, através das várias opiniões, fazer uma média delas e aí decidir. Porque geralmente a gente tende a se autoavaliar abaixo do que a gente pode. E por isso que é importante sempre ter opiniões diversas, né, de outras pessoas, não só da família, mas de outros amigos ou até de pessoas desconhecidas, para você ter uma ideia, ok, o que todo mundo está falando, né, sobre esse conhecimento, né? Com certeza. Hum, Yuri, eu tinha planejado algumas perguntas também, só que hum. o nosso andar da conversa está indo para um outro lado também. Que é o seguinte, como que é esse processo de candidatura? Porque eu já falei sobre isso um pouquinho umas outras vezes, mas tem muita gente nova aqui hoje. Você pode falar como que é esse processo de candidatura, como que é o currículo, é o currículo igual ao do Brasil, tem alguma Uhum. coisa a mais, Bewerbungsbrief, Vorstellungsgespräch, como é que funciona um processo de candidatura até a pessoa conseguir de fato o seu emprego? Eu sei que também, como eu já falei, é diferente para cada área, mas existe algo meio que padrão na Alemanha também, Sim, né? sim. Se você puder falar um É, pouquinho sobre é, isso. no Brasil não tem muito um padrão, né, de como fazer um currículo. Acaba-se Sim. que as pessoas vão fazendo do jeito que elas acham que tá ok, né? Aqui na Alemanha, claro, não existe nenhuma lei, até não seria legal, né, fazer uma lei sobre como fazer um currículo. Mas acabou se desenvolvendo uma forma, uma estrutura padrão, digamos, de fazer um currículo. E várias regras bem, digamos, detalhistas, né, em detalhe como fazer um currículo bom, né? Então, um currículo aqui na Alemanha, ele basicamente tem que ter uma foto, né, e uma foto profissional, não uma foto, sei lá, na pessoa na praia ou numa festa, né? Então, assim, tem que ser uma foto profissional com roupa social, feito com fotógrafo. Enfim, o currículo ele tem que ser um currículo pequeno em tamanho, ele tem que ser um currículo bem fácil de ler, né, sem muitas informações que não sejam relevantes, e tem que ser um currículo basicamente pautado em hard skills, né, que é conhecimentos técnicos. Então, colocar no currículo, por exemplo, que você consegue trabalhar em time, por exemplo, eu sou bom para trabalhar em time,
isso não diz nada. Porque hoje em dia todo mundo tem que trabalhar em time. Então, isso não te diferencia dos outros candidatos. Agora, você colocar que tem um conhecimento específico num software ou conhece algum método de trabalho que é específico da sua área, aí sim, isso é importante. E não só colocar isso, mas colocar o nível de conhecimento. Se você sabe isso de uma forma expert, de uma forma mais básica ou intermediária. O currículo deve ser pautado nessas questões. E, infelizmente, no Brasil a gente não tem muito essa experiência, né, de criar um currículo padrão e tal. E aqui é muito claro isso. Então, alguém que não tem um currículo com esses detalhes, entre outros, né, que são vários outros também, acaba sendo rejeitado, porque ou o currículo é difícil de ler, ou o currículo é muito impessoal, ou o currículo não fala nada de fato que dá para entender quem é a pessoa. Né? Então, às vezes, você vê o currículo e você não entende o que a pessoa fez, né? O que ela né, digamos, na área profissional, né? Então, quanto mais claro for isso, mais fácil é para o recrutador de ter uma visão geral do que a pessoa é, do que ela consegue fazer, para poder decidir se ela, de fato, tem perfil de uma vaga de emprego ou não. O Ax Henrique fez uma pergunta que acho que relaciona um pouco com essa, né? Como saber pontuar suas habilidades em entrevistas de emprego, visto que a cultura é bem diferente? Tem alguma dica para isso? Pontuar as habilidades numa entrevista de emprego. Bom, eu recomendo sempre anotar 3 ou 4 pontos fortes que você tem. Né? Enfim, pontos fortes não em soft skills, não em habilidades pessoais, mas habilidades técnicas. Né? O que você tem de forte para oferecer. E eu sempre falo, pelo menos para mim isso funciona, anotar no papel, tipo escrever no papel, porque o fato de escrever só já ajuda a manter na cabeça e colocar ele do lado do computador, caso a entrevista seja online, para que você sempre tenha ali do seu lado uma espécie de um lembrete te dizendo quais são seus pontos fortes. E aí, quando você se sentir nervoso ou tiver alguma pergunta que você não soube muito bem responder, olha aqueles pontos fortes e escolhe um deles na hora e já começa a falar deles. Porque isso é onde você pode vender sua experiência, vender a sua candidatura como algo relevante. Né? Então, sempre tem em mente aí os pontos fortes e se focar neles. Né? Quando der aquela tremida, que você recebeu aquela pergunta que não sabe muito bem responder, né? Olha os pontos fortes e se concentra nele, que isso vai te dar confiança para falar numa entrevista. Nossa, muito legal, amei essa dica, muito legal. Yuri, o que é que leva mais ou menos as pessoas a imigrarem, a irem para a Alemanha? Quais são os maiores motivos que as pessoas, Uhum. os principais brasileiros, estão indo para a Alemanha? Tá, se eu puder colocar isso enfim, em um termo, né, não uma palavra, mas em um termo, é qualidade de vida. Basicamente isso. Que eu acho que todo mundo no Brasil deve saber também. As pessoas devem pensar na Alemanha como um país que tem mais qualidade de vida, né? Então, é basicamente isso. E aí, abaixo desse termo qualidade de vida, tem vários outros, né, que são aqui relevantes, que infelizmente no Brasil a gente não tem. Que eu sempre digo, são os principais, são aqueles que a gente não pode ver. Que é, por exemplo, se sentir seguro. Né? Você não consegue ver ou comprar segurança nesse sentido. Os órgãos públicos funcionam. Então, isso a gente não consegue ver, mas eles funcionam bem de forma relativamente eficiente. Ou o sistema de saúde. Quando você precisa, ele está lá, e é de qualidade, né? E é público também. E, enfim, a segurança pública, limpeza também, enfim, sistema educacional, são esses termos, essas coisas mais gerais que são bem relevantes para morar e viver num país. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem de boa qualidade, né? E aqui isso é como se fosse o básico, sabe? As pessoas têm como básico que, por exemplo, as ruas têm que ser limpas. Então, se uma rua está suja, não dura mais do que 2 dias até várias pessoas ligarem para a prefeitura e falar, bom, vem aqui arrumar isso, né? E isso é normal aqui. E outro ponto que eu posso falar é o poder de compra também. Então, assim, aqui na Alemanha, acesso a bens materiais é bem mais fácil, é bem mais, enfim, digamos,
é bem mais fácil comprar coisas do que no Brasil. Então, assim, aqui não se precisa trabalhar muito para comprar coisas que no Brasil talvez sejam muito caras. Uhum. Então, aqui, por isso, tende-se a ser uma sociedade consumista. Então, as pessoas, por ser barato, elas consomem e jogam fora coisas que, até hoje, né, depois de 11 anos, eu vejo as pessoas jogando fora coisas que eu fico ainda, dá uma dor no coração. Porque aqui, quando alguém joga algo fora, ele deixa na rua, e aí ele liga para a prefeitura, né, antes de deixar na rua, e aí ele marca uma data e a prefeitura vem com um caminhão e busca as coisas, né, para depois jogar fora. E aí fica as coisas na rua, e às vezes você está andando de carro e você vê um monte de coisa ali na rua, e você sabe que a prefeitura vem buscar aquilo. Mas às vezes tem muita coisa, enfim, sofá, televisão, bicicleta, sabe, coisas assim que eu falo, caramba, e eles jogam fora e a prefeitura meio que destrói tudo, eles meio que, eles não reutilizam isso, né? Nossa, Então é um consumismo grande, e isso eu acho que também não é tão saudável. Mas sim. o que eu queria falar é a questão do poder de compra. Aqui ele é bem maior e por isso as pessoas tendem a comprar muito mais do que no Brasil. Sim. Em 2019, uma amiga minha que é alemã, ela se casou e eu fui madrinha dela, né? Uhum. Aí meu pai uniu os dois, uniu ele, o brasileiro e ela alemã, juntou os dois, se casaram e os pais dela vieram para o Brasil. Aí eu lembro do pai dela conversando, falando: Meu Deus, a mãe do noivo demora quase 3 horas na cozinha. Isso é muito tempo. Minha esposa tem tantos aparelhos, ela bota isso, corta naquele, bota a comida no outro, já tá pronto rapidinho. Uhum. Vocês demoram demais na cozinha aqui no Brasil. Eu achei muito engraçado. Ele passou a facilidade de diversos produtos que eles tinham lá, os aparelhos, né, que ajudavam. Aqui E, é normal, você já deve ter percebido também. Todo mundo tem lava-louça em casa. aham, Então, assim, no Brasil é quase um item de luxo, né? nossa, E, então, assim, a lava-louça no Brasil ela é rara de ter. Talvez eu acho ela que por ser caro, mas não existe essa tradição, eu acho que no Brasil, de ter lava-louça. Talvez por várias questões também técnicas, né? De ter que montar uma encanação. Eu não sei muito bem, mas aqui todas as casas têm. Então, é bem mais fácil você lidar aí com o dia a dia da cozinha, né? Se você tem uma lava-louça em que você não precisa lavar tudo um a um, né? E isso facilita bastante. Mas, sim, os alemães adoram comprar coisas que eu olho e falo, nossa, que coisa. Sabe, é um aparelho inteiro para. É como, por exemplo, tem um aparelho que cozinha ovo, que eu vi. E eu sim. falei, nossa, é só colocar ele na panela com água quente e ele cozinha. Mas não, existe um aparelho só de cozinhar ovo e ele quebra o ovo também, enfim, da forma, sei lá, ideal. E isso eu acho, enfim, mas é típico de uma sociedade consumista onde existem aparelhos para tudo, né? Todos os tipos de coisas que você precisar, existe um aparelho. Com certeza. É. A questão da segurança, para mim, foi algo que pesou demais. Eu Uhum, morava em Porto Alegre, tinha 10 mil habitantes e uhum, tinha dois policiais voluntários. Eu morava no topo de uma montanha, no meio da Floresta uhum, Negra. Tinha um evento da universidade que era uma festa para os calouros. A gente ia para uma outra cidade vendado e tinha que voltar para a uhum. cidade em grupos, sem celular, sem lanterna, sem mapa, só tateando tudo. É. E eu voltei para casa às 3 horas da manhã, de boa, tranquila. Uhum, Aí voltei para Salvador em é, 2006, mal consegui andar pela minha rua, porque eu fiquei em pânico, eu fiquei realmente com uhum, muito medo. Eu falei, meu Deus do céu, demorou muito tempo para eu me reacostumar a andar em Salvador tranquilamente. Foi uhum. difícil, foi pra caramba aqui. Isso é uma coisa que é bem clara, né? Quando a sensação de segurança, infelizmente isso não dá para comprar, né? A pessoa pode até ter, enfim, um carro blindado, ter seguranças, armado, sei lá, mas andar numa rua sozinho de noite e se Nossa, sentir seguro, isso não dá para comprar, né? Isso com de fato tem certeza. que ser oferecido pelo governo. E felizmente aqui na Alemanha as mulheres principalmente têm uma Uhum. liberdade muito grande, né, de poder ir e voltar da onde elas quiserem, né, e sozinhas. E inclusive tem várias regras. Acho que travou agora o áudio. Agora voltou. Bom, de noite, se uma mulher pega um ônibus sozinha, ela tem o direito de pedir
o motorista parar fora do ponto de ônibus, por exemplo. Mais perto de onde ela quiser, né? Não que ele vai fazer uma rota diferente, mas para que ele pare mais perto da casa dela. E, inclusive, eu acho que de noite, se for de madrugada, alguma coisa do tipo, ela pode pedir para o motorista chamar um táxi, por exemplo, caso ela desça em algum ponto, e ela pode pedir para o motorista chamar um táxi, e aí ela entra no táxi e segue a viagem dela. Então, existem várias regras, né, para, digamos, diminuir aí o perigo que as mulheres passam aqui na Alemanha, mas, de fato, é bem menor, né? Enfim, casos são bem pontuais e geralmente as mulheres têm uma liberdade muito grande nesse sentido de ir e vir, né? Com certeza, é algo que é muito triste aqui no Brasil, né? E às vezes a gente quer aproveitar um pouquinho mais, e eu sei que eu, enquanto mulher, não posso mesmo. Uhum. É triste. E aí, quais são as maiores vantagens em se trabalhar na Alemanha? Foi até uma pergunta também que apareceu nos comentários. Existe algum salário mínimo, médio? Qual que é o salário médio Uhum. das pessoas? Acho que o Eduardo, se não me engano, ele perguntou sobre o salário de professores. E aí tem muitas perguntas aqui nos comentários. Mas foi basicamente isso. Quais as vantagens, em fatores salariais também, em relação a respeito no emprego e tudo mais? Bom, questão de salário, né? Aqui na Alemanha é um país que a diferença de renda ela é bem menor do que no Brasil. Então, assim, a concentração de renda ela é pequena, né? Por mais que tende nos últimos anos a aumentar bastante, mas ainda assim é um país relativamente igual na questão de dinheiro, das pessoas que têm dinheiro. Então, um chefe de uma empresa, geralmente no Brasil, talvez ele deva ganhar 50, 60 vezes mais do que alguém que está ali começando na empresa, né? Aqui não, essa diferença ela é bem menor. Isso significa que enfim, a distribuição de renda ela é quase homogênea. Não vou falar que porque, enfim, tem, claro, as diferenças, mas isso significa que o salário das pessoas não é um salário ruim. Então, assim, não precisa você se matar de trabalhar para ter um salário bom aqui na Alemanha. Então, mesmo as pessoas que não têm nenhum tipo de estudo, que trabalham, digamos, com salário mínimo, ganhando salário mínimo, elas ainda assim conseguem ter um nível mínimo de dignidade de poder pagar um apartamento, de poder, enfim, comprar as coisas básicas para comer, coisas básicas para viver, né? Então, é possível, sim, viver de forma digna aqui na Alemanha sem precisar, enfim, entrar para criminalidade ou, enfim, ter que morar na rua, sabe? Essas coisas, ainda bem que aqui não, o governo ele garante que isso não acontece, né? As pessoas não precisam chegar a esse nível. A questão do salário depende, claro, muito também da área da pessoa, claro, da experiência que ela tem, da região que ela vai querer trabalhar aqui, da empresa, né, se é grande, pequena, média, e, enfim, da atividade em si, mas o salário ele tem de ser bem, como é que se fala, determinado por, eu esqueci um termo mais puro, que eles chamam de... Bom, os sindicatos de algumas áreas, eles definem uma tabela salarial. E as pessoas ganham o salário de acordo com aquela tabela. Não é assim em todo lugar, mas, por exemplo, cabeleireiros aqui na Alemanha, existe uma tabela de salário de cabeleireiro. Então, de acordo com a experiência que o cabeleireiro tem, ele vai ganhando mais. Assim como em vários outros setores, né? E também, enfim, como eu falei, um salário ele tem de ser bem mais digno nesse sentido. Então, não deve-se ter medo. E mesmo sendo estrangeiros, os estrangeiros geralmente não ganham menos do que os alemães. O salário é o mesmo, enfim, independente da nacionalidade. Se existe uma tendência de mulheres ganhar um pouco menos, como em vários países, mas isso é bem pequeno. Pelo menos as pessoas que eu conheço diretamente, são mulheres que trabalham em empresas, elas não ganham menos, porque a vaga que elas ocupam tem um salário fixo. Como eu falei, tem uma faixa salarial, uma tabela salarial, e quem ocupa aquela vaga ganha um salário fixo, ou um salário X, independente de ser homem, mulher, enfim, de ser estrangeiro ou não. Isso é uma coisa que aqui é muito mais levado a sério. E isso faz com que você não precise se matar de trabalhar para ter uma vida legal, para ter uma vida confortável, de qualidade. Isso eu acho que todo país deveria oferecer isso, né? De você ter que viver, não precisar ter que trabalhar até, enfim,
ao extremo para poder comprar as coisas básicas, assim. E isso é uma coisa que é uma grande vantagem também de morar aqui na Alemanha. Legal. Também há a valorização do profissional, né? No caso, se a pessoa faz uma pós-graduação, tem um mestrado, um doutorado, isso também influencia no salário, né? Pelo menos assim, para medicina, eu acho que funciona dessa forma, minha aluna estava falando, mas Sem para as dúvida, demais claro. áreas, Sem dúvida. Aqui na Alemanha, basicamente, hoje, no ambiente, digamos, empresarial, enfim, de indústrias, enfim, é lógico que tem vários outros mercados, né? Mas para quem trabalha numa empresa, fazer um mestrado é quase óbvio. Então, assim, ter só um bacharelado é pouco hoje em dia aqui. Então, praticamente todo mundo que trabalha numa empresa, em algum momento faz um mestrado, um MBA, um mestrado acadêmico, porque é como se fosse o esperado. Tudo que vem após isso é um extra, claro. Mas só ficar no bacharelado, como há muito tempo atrás, né? Talvez há 30 anos atrás era ok. Você tem um bacharelado e não precisa mais estudar na vida, né? Entra na empresa e segue carreira. Mas hoje não. Hoje fazer um MBA é algo muito normal. E quem não faz acaba ficando para trás. certeza. Yuri, surgiu uma pergunta muito interessante do Alan, que é o seguinte: existem empresas que oferecem o curso de alemão para pessoas de TI irem para a Alemanha, como acontece com as áreas de enfermaria? Ou seja, existem empresas de recrutamento apenas para a área de TI também? Eu não conheço. A tendência é que isso não exista. Por quê? Porque a quantidade de profissionais da área de TI no mundo inteiro é bem maior do que a quantidade de enfermeiros. E, por outro ponto também, a demanda por profissionais de TI, ela é menor do que a demanda por enfermeiros. Assim, uma empresa sair da Alemanha e ir para o Brasil, por exemplo, e recrutar um enfermeiro e pagar tudo para ele, enfim, seria o caso ideal, claro, para qualquer profissão. Mas isso é um caso muito pontual. É algo, digamos, é extremo. Então, assim, a necessidade aqui é tão grande que as empresas pagam tudo, né, para a pessoa. Isso os enfermeiros não tendo nenhum conhecimento de alemão, né, do zero, assim, eles começam do Sim. zero. Então, eles pagam tudo, pagam a viagem, a pessoa vai trabalhar aqui como auxiliar, né, durante o processo de reconhecimento. Eles pagam também um lugar para ela morar, eles pagam um salário, inclusive, como auxiliar. Então, esse tipo de tratamento, digamos, de recrutamento, eu só conheço na área de enfermagem mesmo. Só isso, porque a demanda é muito grande nessa área. As outras áreas, como engenharia, TI, isso não acontece, mas pode acontecer das empresas darem algum tipo de ajuda financeira para a pessoa se mudar de país ou para ela fazer um curso. Algumas empresas oferecem cursos de alemão internamente, mas quando a pessoa já está aqui na Alemanha, né, quando já está dentro da empresa trabalhando. Então, primeiro ela tem que passar o processo seletivo e aí perguntar, né, se a empresa ela ajuda com ajuda de mudança, mas a ajuda geralmente ela é pontual, no caso da mudança, e é um valor fixo. Não é que eles vão falar, bom, independente do valor que você tiver, a gente ajuda no sua mudança e tal. Algumas empresas dão um valor fixo para você, por exemplo, comprar os itens de cozinha básicos quando você se muda para a Alemanha. Então, assim, existem vários tipos de ajuda, mas aí cada caso é um caso. Legal. A caixinha tá bombando aqui, tem muitas perguntas. A Cleide fez uma outra pergunta que é interessante. Emprego de camareira de hotel com passaporte europeu é fácil de achar? Ah, bom, aqui na Alemanha, as profissões que no Brasil geralmente não tem um curso técnico, aqui tem. Então, camareira, por exemplo, se faz um curso técnico para trabalhar como, enfim, funcionária de um hotel como camareira, por exemplo. Camareira seria uma das atividades que a pessoa assume, né? Então, isso aqui na Alemanha tem um curso técnico, a pessoa ela tem um diploma, ela estudou para isso, digamos assim. Ela fez, enfim, trabalhou, ela tem experiência para poder trabalhar com camareira. No Brasil, geralmente não. A pessoa não tem nenhum tipo de formação teórica, né? Enfim, numa escola. E isso acaba-se que para as pessoas indo para cá para trabalhar talvez como padeiro, por exemplo. Aqui os padeiros todos têm curso técnico, eles têm experiência, têm formação numa escola,
sabe? E no Brasil não, eu não conheço nenhum padeiro no Brasil que de fato fez um curso técnico para ser padeiro. Isso acaba sendo aprendido. Então ela Uhum. tem que saber essa diferença. É possível, sim, arrumar um emprego como ajudante, ajudante de hotel, por exemplo, em que ela ia fazer vários serviços gerais no hotel, mas geralmente o salário seria menor, porque ela não tem eu creio que ela talvez não tenha um curso técnico de camareira no Brasil, né? Sim. E se ela tiver, ela tem que pedir o reconhecimento desse curso aqui, né, para que o diploma também vale aqui, aí sim ela pode procurar um emprego como camareira. Mas, como eu falei, dá para encontrar empregos semelhantes em que não precisa de formação profissional. E aí ela conseguiria, mas claro, um salário inferior ao de camareira, enfim, que é um salário, digamos, de alguém que estudou, tem um diploma e tal. Voltando um pouquinho sobre oportunidade de emprego e tudo mais, a Cris fez uma pergunta: a carta de apresentação é importante? Como escrever? E o que é importante conter nela? Caramba, dá para falar umas 2 horas só desse tema. Vou ter que Bom, marcar outra live, Yuri. é, vou tentar responder de forma rápida. Ela é importante, sim. Ela tem que ser escrita para cada nova vaga, ela tem que ser adaptada. Se escreve um texto base para cada vaga nova, um texto, se faz algumas alterações na carta. Enfim, qual era a outra pergunta que ela falou? Como Como escrever? escrever e o Aham. que é importante conter nela? Ok. Bom, como escrever o que é importante conter nela, acho que quase a mesma pergunta. É importante que você faça uma ponte sempre. Uma ponte entre o que você tem a oferecer e o que a vaga está pedindo. Né? A maioria das pessoas elas falam do passado dela na carta de motivação. Elas falam, eu trabalhei na empresa X, na empresa Y, na empresa Z, e eu fiz isso, isso e isso. Aí acabou a carta. E a empresa enfim, onde você vai fazer entrevista ou está aplicando, ela quer saber o que você vai fazer. Então, é importante você falar, bom, a vaga que você está aplicando, ela pede a função X e dado num projeto que eu já trabalhei numa empresa passada, eu já fiz essas funções e inclusive já trabalhei com esse software ou já fiz coisas semelhantes, entendeu? Aí você já está fazendo uma ponte entre o que Sim. você fez e o que você vai fazer, né? E isso é essencial para você fazer uma carta de motivação boa. E não só ficar falando do passado. Tem que falar, claro, do seu passado, mas o primeiro parágrafo ou o segundo é melhor focar nessa ponte, de ver o que a vaga está pedindo e moldar toda a sua experiência para o que a vaga está pedindo. É interessante essa questão da carta de apresentação. Eu até falei em uma outra live que, por exemplo, eu me candidatei a uma bolsa de estudo, né, de aperfeiçoamento para professores ano passado, e eles estavam pedindo uma Motivationsbrief, uma carta Uhum, motivacional. Só que eu fiz uma carta de candidatura, uma Bewerbungsbrief. Aí eu não fui aceita. E eu fiquei, poxa, eu não fui aceita. Aí quando eu fui reler as exigências, estava escrito lá, Motivationsbrief. Eu falei, nossa, eu fiz a carta errada. Caramba, se eu tivesse feito a carta certa, eu teria conseguido. Aí esse aham, ano eu me candidatei de novo, agora em junho, e consegui a bolsa, graças a aham. Deus. Eu fiz a Ah, que carta bom. correta. Parabéns, parabéns. Obrigada. É Então, uma, a gente no Brasil, a gente não está acostumado a fazer cartas. A gente até sabe o que é uma carta de motivação, mas eu, uhum, pelo menos, nunca fiz na vida uma carta de motivação. Então, é aquela coisa que a gente falou agora há pouco. A gente não aprende isso em nenhum lugar. Não aprende na escola, não aprende na faculdade. A gente acaba se confrontando com isso na hora que é preciso, na hora de buscar um emprego aqui, por exemplo. E aí vem aquelas perguntas, ué, eu sei o que é, mas como é que se faz uma carta de motivação? E como é que se faz uma carta boa, né? E não na internet você acha bastante carta de motivação. Mas como é que se faz uma carta boa e voltada para a Alemanha? Então é interessante, é importante você gastar tempo pesquisando, né? E eu posso ajudar, claro, nisso também, de encontrar como que se funciona no país, né? Como que é feito aqui e quais são os detalhes, porque quem é recrutador, enfim, eu vejo currículo o dia inteiro. Enfim, para mim, ver currículo é a coisa mais normal do mundo. Então, para quem é treinado nisso, você abre um currículo, você já entende ele, você já vê tudo que ele tem de bom e tudo que tem de ruim. Então, sim. assim, tentar enganar, digamos, o recrutador é difícil, porque a gente não faz outra coisa na vida a não ser ficar lendo currículo, né? Então, o currículo tem que ser bem feito, para que o recrutador veja e fale, bom, ele gastou tempo fazendo esse currículo,
ele gastou tempo fazendo essa carta, ele, enfim, de fato, cuidou de vários detalhes que tem que ser cuidado, isso já... e é o que a gente nem está falando da experiência da pessoa, a gente está falando só de como ela montou as coisas. Isso já dá uma impressão de que, bom, ele fez com cuidado, né? Então eu vou ler mais com atenção. Agora, se está tudo mal feito, e mesmo a pessoa pode até ter uma experiência ótima, esse é o ideal para a vaga, mas se está tudo mal feito, já não dá uma impressão boa. E aí, se for difícil de entender o que a pessoa tem, a gente acaba descartando. Porque tem tantos outros currículos para ler e para ver que não dá para gastar muito tempo com o currículo, né? Sozinho. Imagina se já não vem no modelo alemão, né? Então você já acho que é bem assim. Uhum. Sim. Eu sei que nosso tempo está acabando, mas tem duas perguntas aqui. Uma que a Meia Sola FC ela falou e pediu, por favor, faz a minha pergunta. Eu falei, não, vamos fazer. Ela estava querendo saber um pouco sobre como que funcionava a área de marketing digital aí na Alemanha e se há alguma possibilidade de fazer uma especialização aí, ou se é muito caro também, sobre a área de marketing digital. Caramba, isso não é onde eu tenho a maior parte da minha experiência, mas vamos tentar responder isso para ela. Bom, marketing digital. Aqui na Alemanha tem um mercado muito grande, né? O marketing, enfim, as agências de marketing, claro, estão espalhadas muito pelo país, mas onde tem muitas agências de marketing e digital é em Berlim. Em Berlim ela tem digamos, uma cena de startup muito forte. Então tem muitas agências também de comunicação lá. E tudo que tem a ver com TI e com comunicação, você acha em Berlim oportunidades. Inclusive que nem precisa falar alemão, oportunidades onde você só precisa falar inglês. Cursos de marketing digital, existem vários, né, cursos pagos e cursos também não pagos, grátis, mas os cursos grátis de fato são mestrados acadêmicos, por exemplo. Agora, se ela quiser fazer um MBA ou um curso rápido, de fato tem que pagar. Mas existe essa opção de buscar fazer um mestrado em uma faculdade pública aqui na Alemanha. A questão é perceber ou saber se os cursos de universidades públicas de marketing digital são bons, ou são melhores ou piores do que os cursos pagos, e saber quais cursos são bons. Para não fazer um curso que às vezes não tem nenhum tipo de significado no mercado, né? E isso acontece muito, da pessoa achar que o curso é bom, mas não pesquisar antes e depois perceber que não é um curso bom. Sim. Mas eu vejo que o marketing digital é uma área, enfim, no mundo inteiro, né? Cada vez crescendo mais. Enfim, hoje em dia, marketing na TV, por exemplo, não traz muito mais resultado. As pessoas, todo mundo tem um celular, todo mundo fica várias horas por dia olhando o celular. Então, aqui na Alemanha, como o comércio eletrônico ele é muito grande, mas muito mesmo. Assim, tem gente que compra, só para você ter uma ideia, tem gente que compra água mineral pelo correio. E tem gente que compra papel higiênico pelo correio, porque eles não têm tempo ou não querem ir até o supermercado. Então, os sites que vendem produtos, eles têm que cada vez ficar melhores, porque a concorrência é muito grande. É lógico que a Amazon é a empresa que domina o mercado enfim, de vendas online, mas em alguns nichos, por exemplo, a Amazon não é boa em vender roupas. Então, assim, eles não conseguem, já tentaram, mas não conseguem vender roupas na plataforma deles. Ele até tem roupas para vender lá, mas não é o forte deles. E aí tem vários outros sites na Alemanha que são especializados nisso, em moda. Como um dos maiores se chama Zalando. Enfim, a Zalando ela é especialista nisso, e para isso, claro, tem que ter muita gente que trabalha com marketing digital para cuidar desses sites e fazer com que eles sobrevivam, né? Porque a concorrência é grande. E nesse sentido eu vejo que, enfim, o comércio online na Alemanha é muito grande e funciona, né? Muitas vezes você compra hoje e chega amanhã pelo correio. Então as pessoas são muito dependentes, digamos, da compra online. E lógico, venda online está ligada a marketing online, que é isso que ela está falando agora. Com certeza. E falando um pouco de venda, tem a Sassai, que fez uma pergunta aqui. Área comercial, vendas, tem boas oportunidades? Bom, se for vendas online, sim. A pandemia, claro, fechou vários negócios, não na Alemanha, mas no mundo inteiro, né? Enfim, aqui na Alemanha a tendência é cada vez mais que as coisas fiquem online também.
Então, tudo que tem a ver com a área de vendas online, se acha que você acha o mercado. Mas aí volta aquele ponto que eu falei, você tem que conhecer o mercado, entrar nesse mundo de aplicações, saber onde tem vagas interessantes, onde são as regiões que são interessantes de morar, e começar a perceber como é que funciona a lógica toda desse mercado para começar a entrar, digamos, de verdade ali nas chances reais de conseguir um emprego, né? Legal. Yuri, tem uma pergunta que sempre é super recorrente em todas as lives, que é a Uhum. seguinte: posso ir para a Alemanha? Posso trabalhar na Alemanha apenas com o inglês? É suficiente? Consigo? O que é que você diria para essa? O que é que você responderia para essa É, pergunta? enfim, eu falo o que os alemães geralmente falam, Jein, né? Jein. Ou Ai, seja, sim e não ao mesmo tempo. aham, Depende muito da área, muito, muito, muito da área. A área de TI é muito fácil de trabalhar sem o alemão, né? sim. Então, assim, muita gente mora em Berlim, por exemplo, ou em outras partes da Alemanha, e não precisam falar alemão. Então, dá para se viver em Berlim relativamente bem, só falando inglês, né? Isso é uma realidade. Trabalhar na área de TI também é possível só com inglês. Porém, eu sempre falo para se, digamos, para se adaptar ao país, para se socializar, digamos, se integrar, né? Para se integrar no país é necessário falar alemão. E a maioria das outras áreas de trabalho tem que sim falar alemão. Como algumas é obrigado a falar alemão, como a sua aluna que você falou que é médica, Sim. para ser médico tem que falar alemão, tem que provar que você fala alemão. Então, enfim, profissões da área de saúde, você tem que provar que fala alemão. Em outras, é necessário falar alemão, mas não precisa provar. Mas o engenheiro, por exemplo, ele tem que provar, ele tem que falar o nível intermediário. Porque sem falar o nível intermediário, as empresas nem querem olhar o currículo dele, porque, enfim, no dia a dia ele vai ter que falar alemão, Sim. né? Mas ele não precisa ter uma prova de nível B2 ou nível C1 como o médico tem que ter. Então, assim, o Uhum. engenheiro só falando e numa entrevista ele fazendo tudo em alemão já basta. Nossa, que E legal. outras áreas que talvez o inglês é mais forte seriam áreas, enfim, empresas internacionais, né? Onde tem bastante estrangeiro já trabalhando, onde tudo funciona em inglês. Em algumas áreas de engenharia isso acontece, mas não em todos. E também na área de turismo, né? Onde os pontos, digamos, cidades que são bem turísticas, elas tendem enfim, a falar mais o inglês do que o alemão. Mas é claro, falar algum nível de alemão é sempre necessário, independente de onde você estiver, porque, enfim, de comprar algo na padaria, né, até Uhum. você receber uma carta do governo, que aqui tudo funciona com carta, né, acho que o governo ainda não se atualizou, né, mas enfim, a gente recebe cartas do governo pedindo coisas ou informando coisas e eles, enfim, vão fazer isso tudo em alemão. Então, para viver de fato com qualidade na Alemanha, é necessário falar alemão. Mas não é necessário falar alemão para vir trabalhar aqui no começo. Dependendo da área, o inglês já está ok. Você falou sobre até para você comprar uma coisa na padaria. Eu lembrei que no meu primeiro dia na Alemanha eu tinha o nível A2. Aí eu fui comprar uma água Hum, porque eu não gostei da água da torneira lá de Frankfurt. Saí para o mercado para comprar uma água. E aí o vendedor me perguntou assim: mit Kohlensäure ou ohne Kohlensäure? Aí eu aham, falei: aham, was? Que Kohlensäure? Eu não sabia o aham, que significava aquela palavra. Eu só sabia duas palavras: mit e ohne. Com e aham, sem. Eu falei: ohne. aham, aham. Eu sabia Então isso. fez bem, né, de falar o, né? É porque aqueles, eu não sei por quê, mas os alemães adoram tomar água com gás. Nossa, Sim. adoram. E no Brasil até tem, né? Até se acha, mas a gente não tem esse costume. E aqui eles adoram. Então, assim, às vezes tem até bebedouro que tem água normal e água com gás. E eu Sim. já fui em alguns restaurantes em que eu pedi água e ele só tinha água com gás. Eu falei assim, Nossa. não, eu quero água normal, tipo água, né? E aí ele falava, não, desculpa, a gente só tem água com gás. E aí muitas vezes eles perguntam, né, quando você vai comprar alguma água ou você vai beber alguma coisa, eles perguntam, com gás ou sem gás, né? E, enfim, isso é uma coisa banal, né? Uma coisa que acontece o tempo todo. E se você não sabe resolver isso, vai criando cada vez mais obstáculos na sua vida, Com né? E certeza. isso a gente está falando de uma coisa pequena.
Agora, imagina receber uma carta da Receita Federal aqui na Alemanha pedindo um documento X, né? Se você e eles não escrevem alemão tipo falado no dia a dia, eles vão escrever alemão tipo jurídico, né? Então, Sim. se você não souber o básico ali para saber quem que está mandando a carta e o que que eles querem, já complica bastante a vida. Você vai ter que pedir para alguém ler e, enfim, o tempo todo, né? Você não vai poder nem tentar traduzir aquela carta. Então, se integrar no país é também, claro, falar a língua dele. Com certeza. Você falou Uhum. da carta, o pessoal tá aqui nos comentários falando, é carta todos os dias. A outra, uma carta, recebi carta todo dia. Não, e aquelas cartas, parece que é escrita por máquina de escrever, sabe? Aquelas, enfim, parece, sei lá, anos 70, assim. Então, é uma coisa que aqui na Alemanha ainda não se modernizou do governo enviar cartas, aliás, enviar e-mails para as pessoas, ao invés de enviar carta, enfim, que é uma coisa custa dinheiro, né? O papel também, o meio ambiente, e, enfim, Eu não é tenho bem a desculpa de que ultrapassado, estava na caixa de spam, né? Então não né? vi. É Isso é bem. verdade. Yuri, a última pergunta, na verdade, sim. Tem uma aqui que é interessante. A Cris está querendo saber mais como é que funciona o seu trabalho. A gente pode deixar para Uhum, depois, caso tenha interesse de falar sobre isso. Mas tem alguma dica que você gostaria de dar para quem quer morar na Alemanha? Tem alguma uhum, palavra assim final que você queira falar? uhum. Principalmente gastar tempo pesquisando. Você tem que investir tempo, você tem que colocar tempo ou reservar tempo da sua vida para se informar. E não só em uma fonte, mas de várias, né? Como eu estava falando naquela questão de saber qual é o nível de idioma que você fala. Buscar diferentes canais, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no LinkedIn, no YouTube, tem bastante canal interessante. E seguir pessoas que você acha que são relevantes, né? E consumir o conteúdo delas até o momento que você acha que é relevante, né? E tem gente que fala de assuntos interessantes, mas nem o tempo todo, não só disso, né? E isso é o ponto principal, é o primeiro passo para você mudar para um país, é você começar a consumir conteúdo relevante daquele país. E principalmente de pessoas brasileiras que já moram naquele país, para poder aprender com elas como é que vai ser o país quando você for para lá. É claro que cada pessoa tem uma visão diferente do país, você traz toda a sua experiência própria, né, quando você vem para um país. Alguns gostam do frio, outros não. Isso é normal. Mas se você buscar opiniões de várias pessoas na internet, você vai conseguir ter uma ideia geral do que é aquele país, né? Com E certeza. isso eu falo principalmente no primeiro momento da história do país, da cultura, das coisas bem gerais. E aí, aos poucos, você vai buscando a questão da sua profissão, né? Buscando informações sobre o mercado de trabalho da sua profissão, ou, enfim, quais são buscar brasileiros que trabalham nessa área, buscar como é que funciona, né, o mercado de trabalho, onde estão as vagas, empresas, como é que é o dia a dia da pessoa que trabalha nessa profissão na Alemanha. Então, para quem já conhece um pouco da história da Alemanha, que eu acho que muita gente conhece, e não quer muito gastar tempo com isso, tudo bem, você pode já ir direto buscar pessoas da sua área de trabalho e tal. Mas buscar se informar sobre a sua área de trabalho e também buscar se informar sobre a burocracia que você tem que passar, que é a questão de, às vezes, equivaler o diploma, ou também, enfim, de trazer a família, por exemplo, a questão de impostos aqui também na Alemanha, questão de, enfim, as questões básicas do dia a dia que você vai ter que lidar no seu plano de passagem para cá, né? Então, é importante você se informar com isso, de várias fontes, e fazer uma média delas todas, para que você seja bem informado. E claro, se quiser falar comigo, me escrever, estou sempre aí no Instagram. Talvez demore um pouco para responder, porque tem bastante mensagem, mas eu não gosto de deixar ninguém sem resposta, porque eu acho que isso acaba sendo uma falta de respeito, né? Quando você escreve para alguém e a pessoa nem para falar pô, desculpa, eu estou sem tempo, ou, enfim, acho que é o mínimo que você pode fazer. Então, pode me escrever. Eu ajudo em questões de consultoria de carreira. Eu ajudo as pessoas a fazerem um currículo, como eu falei, até a hora de resolver burocracias. E isso eu posso, enfim, é o que eu tenho de experiência para oferecer, né?
E pode me escrever, respondo sempre aí no Instagram. Vou fazendo também, postando conteúdo, não tanto quanto você, mas eu tento, dentro do possível, colocar algum conteúdo lá relevante. E, enfim, acho que é isso, mas basicamente. Eu dou uma dica também, sigam o Yuri no LinkedIn, porque no LinkedIn também você posta muita coisa legal, eu já vi. Te sigo lá. Na verdade, o meu LinkedIn é a base, digamos, do meu trabalho. O Instagram, eu preciso, é que me falta tempo, né, para ficar no Xing, no LinkedIn, no Instagram, aí tem o Facebook também, aí tem meu trabalho, tem as coisas do dia a dia, né, tem que ir no supermercado e tal. Tem que Então, encontrar a menina do marketing digital para fazer essa assessoria das redes. é verdade. Mas é uma coisa que aos poucos eu tô até correndo atrás disso, de ver se alguém pode me ajudar nisso. Mas eu ainda estou aprendendo também eu mesmo. Como é que lida com o Instagram, por exemplo. Enfim, é uma experiência também que tem que ser acumulada. Mas podem me escrever no Instagram ou no LinkedIn também, procura lá Conexão Alemanha ou Yuri Ribeiro. Lá eu posto mais conteúdo do que no Instagram. Mas, enfim, estamos aí, pode me escrever lá também. O que vier de dúvida, a gente está para ajudar. Legal. A Camila botou aqui. Ele já me respondeu e foi rápido. E teve uma pessoa, só que eu não consigo mais ver porque foram muitas mensagens, que falou que te mandou uma mensagem há 3 anos atrás e você ajudou essa pessoa a conseguir um emprego. Eu não lembro mais quem foi, porque Caramba! tem muita gente aqui. Nossa, bom, eu fico feliz em saber isso. Foi Pô, bem há três legal. anos atrás faz muito tempo. Eu não devo lembrar de qualquer pessoa quem foi, mas eu nem tinha minha consultoria há 3 anos atrás. 3 anos atrás eu estava ainda na Bundesagentur, né? E, Uhum. bom que eu ajudei essa pessoa e fico feliz. Esse é que é o meu trabalho, né? É ajudar as pessoas a realizar os sonhos delas. E soou bem clichê isso que eu falei agora, mas enfim, eu fico feliz também de saber que outras pessoas conseguiram, que vieram para cá e, enfim, me faz feliz também saber disso. Que bom. Muito legal. Vamos fazer o seguinte, Yuri, tem uma coisa que eu faço com todos os convidados, que é um momento de 3 segundos de sorriso. Por quê? A gente faz o nosso sorriso e o pessoal tira um print, e também eu tiro um print porque vai ser a capa do nosso vídeo. O Ok. pessoal perguntou, vai ficar salva a live? Vai ficar salva, vai ficar disponível aqui no GTV. E eu quero que vocês que estão aqui participando da nossa live, que vocês tirem um print nosso, nos compartilhem nos seus stories, me marca e marca o Yuri, e coloca uma frase, o que é que mais te chamou a atenção nessa live, o que é que mais te marcou, o que é que você gostou. Não bota que não gostou não, mentira. Se você não gostou de alguma coisa, também pode colocar. E a gente vai fazer esse sorriso por 3 segundinhos, certo? Ok. Dá tempo do pessoal tirar um Treinar print. aqui. Treinar aqui. 1, 2, Vamos lá, 3 e... então. Eu acho que tá bom, né? Acho que já deu. Beleza. E Se só precisar de outro sorriso, a gente faz uma outra live e a aí gente vai faz de outra live. novo. Pessoal falando aqui, você é uma pessoa que ajuda todos. E Pô, que bom. surgiu uma última pergunta que foi o. Acho que Mateus. Acho que deve ser Matheus o nome. Ele tava aqui desesperado. Poxa, a live tá acabando. Posso fazer uma pergunta? Eu falei, faz logo a última pergunta. Que é o seguinte: para recém-formado e sem experiência, tem alguma chance? Sou economista. E aí? O que você diria? Caramba, Matheus. Vamos lá, né? É difícil. A profissão de economista não é uma profissão de alta demanda aqui na Alemanha. Isso significa que tem muita gente que estuda economia aqui também e está procurando emprego. Então, a forma que eu acho que você tem que seguir para conseguir um emprego aqui é fazer algo que os que estão aqui não estão fazendo. Ou seja, é adquirir o máximo de experiência prática que você puder e se focar em uma área. Isso significa que, se você estiver no Brasil, busque já, agora, saindo da faculdade, um emprego. Enfim, o importante é você entrar no mercado de trabalho. No Brasil mesmo. Os alemães eles dão muita importância para a experiência prática. Então, quanto mais experiência prática você tiver, melhor. Então, a dica que eu dou é já entre no mercado brasileiro e vá adquirindo experiência, né? E em paralelo, você vai se preparando para vir para cá. Sem experiência, saindo da faculdade, assim, sem experiência nenhuma, zero, a única profissão que eu acho que tem mesmo chances reais de vir para cá são os enfermeiros. Porque, enfim, porque a demanda é muito grande. Fora isso, você tem que se preparar
Você tem que sempre pensar que existem economistas se formando no mundo inteiro e muita gente quer vir para cá. Então, para você ser mais interessante do que um indiano ou um chinês que também estudou economia e quer vir para cá, você tem que se diferenciar dele e mostrar que você tem algo a mais. E esse algo a mais tem que ser focado na sua experiência prática. Se você estudar alemão, claro, isso vai ser um diferencial, né? Não precisa falar alemão fluente, mas chegando no nível B2 já é um nível ótimo para você buscar um emprego aqui, só falando alemão, mas busque sempre experiência prática. E experiência prática relevante, claro. Porque, digamos, trabalhar como voluntário é uma experiência prática, mas não tem relevância para a sua carreira, né? Pelo menos relevância direta não tem. Tem uma relevância bem indireta, né? Então, busque ir para a área que você quer seguir e juntar experiência prática no Brasil e, em paralelo, estudando alemão, e aí, aos poucos, você pode ir fazendo as aplicações para cá, né? Legal. Uma, Nossa, é, uma outra, uma última dica que eu daria nesse sentido é ele buscar quais são as áreas de economia que têm maior demanda aqui na Alemanha. Então, digamos, se o mercado financeiro ele tem mais demanda do que talvez políticas públicas, né? Não sei. Enfim, ver quais são as áreas de economia que existem, né? Pelo menos as principais, e aí fazer uma pesquisada quais são os mercados que têm mais demanda nos últimos anos e que vai ter no futuro. E aí ver se isso é o que ele gosta, né? Por exemplo, se ele gosta de investimentos, aí, claro, se preparar e focar nisso e sempre se acompanhar, né? Como é que funciona aqui o mercado dessa área que ele quer seguir. legal. Ele amou aqui. Me Uhum. agradeceu e falou que está se preparando já com o alemão. Então, Ok, Yuri, muitíssimo obrigada. Já são quase 1 hora e meia de live. Eu sei que já é está tarde verdade. aí para você. Você tem outras coisas para fazer. Obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada por ter participado. Amei a live, aprendi muita coisa. Você tirou muitas dúvidas minhas e do pessoal. Muitíssimo obrigada. Obrigada também a vocês que estavam participando. É isso, tudo de bom para você. Deus te abençoe grandemente. Se cuide. Obrigado, Sucesso aí obrigado. na vida. Bom, é um prazer te conhecer, né? Falar contigo é um prazer. Enfim, eu agradeço muito também o seu convite, né? Estou sempre disposto para falar contigo. Não, pode me escrever, a gente pode fazer outras lives. Certo. É bem legal bater um papo assim, ajudar o pessoal também. Porque hoje em dia acaba que existe muito marketing, né? Uhum. Marketing digital, né? Que é só vendas, né? Que é só vendas. Aham. Então, para mim, desde o começo foi sempre claro, eu tenho que trazer informação relevante. Então, Sim. eu acabo falando pouco do que eu vendo, mas tentando ajudar as pessoas com dúvidas, respostas e tal. É, eu vou responder quem me escrever, talvez demore um pouquinho, mas eu vou responder. Uhum. E é um prazer também poder ajudar pessoas, enfim, ajudar o pessoal a se informar um pouco mais sobre como vir para cá, que, enfim, que é algo que eu fiz também, né? Não só de experiência do trabalho no dia a dia, mas eu passei por esse processo todo, né? De vir para cá, aprender alemão, as burocracias todas possíveis. E isso é algo que eu tenho experiência própria de ter vivido. Então é uma coisa que eu sei que eu passei na pele, né? Eu sei que é você perceber uma carta do governo e você não saber, ter medo, né? Fala, nossa, o que está escrito aqui, né? Então é Uhum. uma coisa que eu ajudo as pessoas para não ficarem, digamos, a ver navios como eu fiquei naquela época, que ainda não tinha nem internet direito, né? Tipo, assim, eu ligava para os meus pais de telefone ainda quando eu vim para cá, e era caro, né? Hoje em dia, enfim, com o WhatsApp você está em 2 segundos, você já fala por vídeo, né? Com Então, certeza. enfim, resumindo, o meu papel é facilitar a vida das pessoas aqui, né? E é um prazer falar contigo, falar com o pessoal. Para mim enfim, fico feliz em fazer isso. Espero que todo mundo tenha aprendido algo, né? Que tenha sido legal, um pouco enriquecedor. E nos vemos, né? Com Estamos por certeza. aí. Muito obrigada. Então, se vocês quiserem conhecer mais sobre o Yuri, clica aqui e entra no Instagram dele, ou então no post aqui. Vocês podem entrar no Instagram dele, no LinkedIn, e conhecer mais sobre ele, pedir ajuda, mandar mensagem, que ele está por aí. E se vocês quiserem também aprender mais sobre o alemão, continue me seguindo, que eu tenho feito muitos conteúdos interessantes também sobre Claro, o é fundamental, enfim, aprender alemão. Quanto mais apto e melhor, enfim, quanto mais apto, melhor, né? Digamos, Sim, enfim, para aprender, enfim, vir para cá ser alemão, acho que perde a pessoa viver falando inglês aqui não tem muito sentido, né? é, E outra, para viver o país de verdade tem que falar alemão.
E para aí você está formando a base, digamos assim, para Sim. que as pessoas possam vir de fato aqui e viver o país de verdade, né? É uma questão de respeito também, né, ao país que está te Uhum. recebendo, mostrar que você está tentando, mesmo que seja difícil, É, tentar aprender a língua faz uma diferença também, né? sim, sem dúvida. E os alemães sabem também valorizar muito isso, quando eles veem que a pessoa fala errado, mas ela está tentando, né? Isso eles valorizam bastante. Com certeza. Eu acho que é isso, Yuri. Muito obrigada. Pessoal, tenha uma ótima tarde, uma ótima noite. Durma bem, Yuri, que já sei que já tá ficando tarde para você aí também. Pouquinho só. Tchau, tchau. Então, Ok, tschüss. tchau, até mais. Tchau. Até